O Clube do Medo apresenta. Por onde começamos, então? Cemitérios ou corpos incorruptos? O que vocês preferem? Você que manda. Vamos falar de cemitério primeiro, Acho né? que é legal o cemitério. Vamos lá. Cara, cemitério... Cemitério, aqueles antigos, assim? Eu te convidei um monte de vezes pra ir. Eu falei pra Fabi. Eu tenho medo, você sabe, né? Resposta positiva. Eu e o Lene, principalmente, temos cagaço. Mas... Falou fazer uma fogueira num crematório. Eu tava pensando numa Não, coisa. vamos. Não. Mas você tem medo de cemitério mesmo? Ah, tenho se eu for sozinho à noite num lugar que tem... Agora, se Eles for vão à noite, eles vão à noite. Turma, tranquilo. Câmera... Na verdade, assim, eu falo pro Dani, eu sou cético. Eu prefiro experimentar as opiniões das outras pessoas, porque Pra diferente você- de muita gente, eu dependo das experiências dos outros, porque o legal dessa descoberta, não sei o que o Dani pensa disso, mas é exatamente a gente ir com perguntas e não com respostas. A maior parte desses rolês sempre tem, olha, vem aqui, você está vendo, tem alguém do seu lado, tal. Como eu não acredito e não tenho esse poder, eu prefiro sempre passar para todo mundo o que todo mundo é capaz de perceber. Entendi. Então, quando a gente vai no cemitério, claro que tem essa dinâmica, tem essa expectativa do sobrenatural, tal, e essas histórias fazem parte desse território tão especial, mas tem um monte de outros interesses no cemitério. Quando a gente faz um passeio, a gente integra essa experiência. Então não é um rolê só, ou acho que é Noites do Terror. Não é Noites do Terror, muito longe Vai ter disso. um carinho escondido atrás de um túmulo. Não, até porque é uma cagada, mas o cara sai correndo, alguém se assusta, cai, tropeça, cai num jazigo. Não Bate a é? cabeça. Então, as É assim que experiências- começa a noite dos mortos-vivos, né? Os irmãos estão lá, um cai, bate a cabeça e morre ali mesmo, né? No cemitério, Então- morrendo no cemitério. Cemitério Então- famoso é aquele lá de Buenos Aires, né? Que todo mundo Isso. visita. É, que Cemitério da tá... Recoleta. É. Então o cemitério o que a gente tenta fazer com essas experiências, primeiro é desmontar um pouco esse estigma de que o cemitério é só um aparelho sanitário, ele é importante, mas o cemitério é o maior contador de histórias do lugar que ele se estabelece. Se é um único cemitério na cidade, ele é o maior contador de histórias da cidade, afinal de contas, Museu, né? todas as biografias da cidade estão lá. E se aqui em São Paulo tem uma particularidade, tem vários cemitérios, mais de 20 cemitérios, então eles têm essa vocação de contar a história dos lugares muito bem. Claro que tem, exatamente como as pessoas imaginam, tem alguns cemitérios têm histórias sobrenaturais, o cemitério da Consolação tem 3 histórias, mas tem cemitério que não tem, simplesmente não tem. Mas o contato com o sobrenatural também não precisa ser só com aparições. Eu gosto muito de colocar. Acho que o sobrenatural ele fica muito restrito a 2 possibilidades, que é a possibilidade do dogma religioso, que é sobrenatural. A fé, uma aparição mariana, um milagre, o inexplicável, mora ali. E a outra é exatamente no universo do entretenimento, do excêntrico, do terror, que são super legais também. Os dois são interessantes, mas eu gosto de encontrar essa possibilidade no meio do caminho e colocar isso no cotidiano, na rotina. Essas histórias, além delas terem uma capacidade, um poder muito grande de fazer com que as pessoas se reencontrem com um senso de pertencimento, de identidade da cidade, elas também têm um poder de refazer pontes afetivas muito grande. É muito louco. 2 coisas que acontecem no passeio, por exemplo, e que eu adoro. Quando alguém chega e fala assim, puta, minha avó contava essa história pra mim. Ou então, a outra frase que eu acho maravilhosa é: eu nunca tinha ouvido falar nisso, passo aqui todo dia. São as coisas que eu acho mais legais. A gente não faz só passeio no cemitério, faz passeio no centro da cidade. O centro da cidade de São Paulo é muito assombrada, né? Tem muitas histórias ligadas a traumas da cidade. Então, o que eu acho mais legal disso tudo é experimentar essas possibilidades de contar as histórias a reboque. Claro que tem um magnetismo imenso, mas a reboque, a gente trazer a história regular da cidade, vai trazer um monte de reflexão. Afinal de contas, por exemplo, a gente vai falar de milagreiros, né? De pessoas que morreram e fazem milagre no cemitério, por exemplo. Pô, você identifica uma porrada de violência. Violência contra a mulher, violência contra a criança, escravidão, umas puta desgraça, umas tragédias imensas. Porque afinal de contas, tô falando muito, mas afinal de contas, a história de fantasmas, eu sempre digo que quem acredita em fantasma resolve a maior questão existencial da humanidade desde que ela percebeu a sua consciência. Imagina.
Se tivesse uma resposta sobre isso. Existe vida após... Você acredita em fantasma? Existe vida após a morte, tá Foi resolvido. comprovado cientificamente, pronto. Então, O mundo muda. Muda mesmo. Muda tudo. Então, ao mesmo tempo, claro, até por essa mística, até por esse magnetismo, a gente pode aproveitar elas para fazer outras reflexões. Porque quem não acredita no sobrenatural percebe muito rapidamente que as histórias de fantasmas são grandes metáforas de traumas não resolvidos, às vezes individualmente, às vezes coletivamente. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.